Boa noite, capitalistas e capitalistas. Aqui é Mário Goulart. Estamos tomando mais um Happy Hour do Analisto nessa tarde, fim de tarde de sexta-feira, 25 de agosto, 6h15 da tarde. E o nosso Happy Hour de hoje ele é especial porque ele vem aqui com uma cachaça salina, de Salinas Anísio Santiago, talvez a cachaça mais famosa do Brasil, uma das mais prestigiadas. Essa aqui é adquirida em loco na localidade de Salinas, diretamente do filho do produtor, o falecido Anísio Santiago. Eu comprei do filho do Anísio Santiago e é com ela que nós fazemos o happy hour de hoje. Saúde! Coisa fina, muito delicada, muito aromática, uma cachaça realmente diferenciada. E bom, uma semana aí que começou um pouco mais positiva, né? Teve seus momentos aí. Vamos olhar primeiro como ficou o Ibovespa. Lento, mas a semana, o primeiro pregão da semana foi de queda. Depois tivemos aí terça e quarta, tivemos duas altas fortes. Ontem tivemos queda e ontem tivemos queda. Então o Ibovespa ele termina a semana aí praticamente no zero a zero. A gente olha aqui com uma alta de 0,37%, praticamente andou de lado aí. Hoje teve mais uma queda de 1,02%, por conta aí ontem tivemos duas narrativas diferentes para as quedas, né? A primeira, a queda de ontem foi devido ao ambiente externo que não estava nada favorável. As mensagens hawkish aí dos integrantes do Fed no simpósio de Jackson Hole trouxeram um ambiente ruim para a Bolsa Americana e isso acabou trazendo a Bolsa Brasileira junto. Hoje não, hoje a gente descolou de uma forma independente aí das bolsas americanas. As bolsas por lá acabaram subindo, apesar das mensagens hawkish. O Jerome Powell parece ter conseguido dar uma controlada na situação. Então nós tivemos o Dow Jones subindo 0,73, S&P subindo 0,67 e o Nasdaq subindo 0,94, enquanto a Bolsa Brasileira caiu 1,02% aos 115.837 pontos por causa da leitura do IPCA 15, que viemos com um IPCA mais alto do que o previsto, refletindo aí uma série de fatores. Isso aí quebrou um pouco as expectativas e a bolsa acabou caindo. Então a gente viu aí essa semana mais ou menos andou no zero a zero, né? Tivemos aí como destaques de alta da semana a São Martinho, usina de açúcar, Alpargatas, a Raízen, a Eletrobras, o Banco Pactual, Eletrobras também a PNB, Vibria, que é a distribuidora de energia. E na ponta negativa, vamos ver quem que se destacou aí no índice negativamente. Pão de Açúcar, CVC, Marfrig, Carrefour, Soma, Açaí, todo o setor varejista aí teve uma semana não muito positiva. Você vê aí, até por uma perspectiva de juros mais altos, né? Nos Estados Unidos, os destaques aí da Bolsa Americana, vamos olhar aqui o SP 100, o EX, que é mais representativo. Eu poderia botar o S&P, mas o melhor seria mesmo o SPX. Temos a Target, a Nike, o Walgreens Boots Alliance, a Simon Properties. Você vê que ficou aqui, o índice no fim das contas na semana teve uma alta de 1%. O destaque negativo é da Target. Vamos ver nos destaques positivos, nós temos aí a nossa velha Tesla subindo 10%. A Nvidia, no fim das contas, entre idas e voltas, subiu 6,28%. A Accenture, sempre bem aí, subiu 5,22%. A Adobe, a, a VGO, que é ela tem outra, Broadcom, a PayPal, Netflix, IBM, Mastercard, Apple, ou seja, todo o setor de tecnologia, a Salesforce, Microsoft, Google, todo o setor de tecnologia aí subiu relativamente bem essa semana, puxado. A grande expectativa era a Tesla, mas ontem ela recuou um pouco. Hoje ela também recuou 2,43. Teve uma realização boa aí, perto dos bons resultados que ela tinha tido. Ela chegou a subir
8% antes durante a semana, acho que na segunda-feira, fez a divulgação na quarta, subiu mais um pouco. Ontem ela abriu subindo bastante, mas fechou no 0 a 0. Hoje caiu 2,5%, mas ainda assim o saldo da empresa na semana é positivo, vai bem. Hoje também continuou o simpósio de Jackson Hole, em Wyoming, onde tivemos aí falas do presidente do presidente do Fed, né, do chairman do Fed, Jerome Powell. O ambiente ficou relativamente positivo. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos aqui da Bolsa Americana, ver como é que foram o SPX. Vamos lá. SPX, coloca aqui no gráfico. Temos aí o SPX também, ele ficou numa zona, ele chegou a cair bastante, subiu um pouco, mas ele continua aqui ainda distante da máxima do fim de julho, né? Depois que começaram aquelas questões relativas ao rebaixamento dos títulos de dívida americanos, mas também não tão grave quanto se previu aí no começo da semana. Vamos colocar o índice Nasdaq também. Nasdaq. O índice Nasdaq foi mais ou menos na mesma batida, sem grandes quedas nem grandes altas, ainda também refletindo essa questão do, do rebaixamento da dívida americana, as preocupações com a inflação e o sentido de que parece ainda não haver o clima para que o Fed baixe os juros nos Estados Unidos, a coisa ainda está um pouco nebulosa nesse sentido, então as bolsas ainda andam com um pouco de cautela por conta de todos os efeitos compostos que nós temos aí, tanto do aquecimento da economia americana, como de preocupações com a China. Na resultante, ainda não se vê aí um ambiente propício para baixar os juros por lá. Dizem que o Fed está procurando uma espécie de quimera, uma espécie de santo grau aí, que seria a R-rate, a taxa R, que seria uma taxa que nem estimula a inflação, nem provoca recessão, um negócio um pouco mítico, né? Um negócio sem muita base na realidade. É difícil controlar essa relação entre juros, recessão, inflação, e esse é o papel de um banco central num momento como esse. Muito bem, vamos ver o que mais que a gente tem de interessante aí para contar de hoje. Deixa eu dar uma olhada na curva do CDI. Vamos olhar aqui o CDI, ver como é que foi o efeito do IPCA na curva de juros hoje. Ele traz aí um pouco de estresse para a curva, né? A gente falava em 9% no final de 2024. Ele subiu um pouquinho, isso causou um pouco de estresse, acabou estressando mais a Bolsa Brasileira, mas ainda temos aí a previsão para o fim de 2024 dos juros em torno de 9,16, 9,20, né, na prática. E no fim do ano aí chegando nos 11,5, então boa parte do mercado aposta aí em quedas consecutivas de 0,50 pontos aí cortes sequenciais em setembro, novembro e dezembro, da ordem de 50 pontos base em cada momento. Note que aqui sobe um pouquinho, pessoal. Quando o número está aqui acima de 50, existe uma dissonância um pouco acima, né? Isso é precificado de acordo com os valores de mercado dos títulos públicos brasileiros, mas de um modo geral, o grosso do mercado prevê aí que chegaremos a 11,50 no final de 2023. Esse é o número que temos no momento. Bom, falando um pouco do pior da semana, né? Tivemos a aprovação no Congresso do arcabouço fiscal, arcabouço que ninguém sabe como é que vai resolver a questão fiscal, porque o Brasil não consegue mais criar impostos, e a pergunta é: não adianta pensar em taxar fundos offshore ou fundos exclusivos, isso aí resolveria apenas, tão somente, uns 15%
da necessidade de impostos, da necessidade de receitas adicionais que o governo tem. Então, fica aí para o Congresso como é que vai ser. Ia ser colocado hoje aí o projeto de lei para taxação de fundos offshore. Ninguém sabe muito bem como isso vai funcionar. É uma questão ainda obscura, mas a aprovação do arcabouço ajudou bastante a Bolsa na terça e na quarta-feira. As coisas fluíram relativamente bem nesse sentido por lá. No pior da semana, tivemos aí o presidente Luiz Inácio totalmente alheio ao que se passava aqui no Brasil, deixou tudo na mão do Lira, foi lá para a África do Sul fazer o seu desenvolver o seu anti-americanismo de centro acadêmico, sob a influência do seu assessor para assuntos internacionais, o Celso Amorim, que antigamente era chamado de megalonanico por um repórter que agora é entusiasta desse tipo de atividade, né? Mas ele foi lá com megalonanico para a reunião dos BRICS e teve que engolir aí a China impondo mais 6 integrantes no grupo. O grupo vai cada vez mais perdendo a sua função, desde que ele foi. Na verdade, ele foi criado mais como uma resposta a um analista do Goldman Sachs que falou que existia um bloco de economias que eu já, em 2001, quando ele cunhou esse termo, elas já eram bastante díspares, mas a China ainda era uma potência começando ali a seu período de forte expansão, que foi durante todo esse momento aí de 2000 até a pandemia, mas ele reuniria Brasil, Rússia, Índia e China. Já era um negócio bastante heterogêneo naquela época. Hoje é mais heterogêneo porque a China teve um desenvolvimento diferente, a Rússia teve um subdesenvolvimento, o Brasil, na prática, ficou praticamente estagnado durante esse período, né? Ele teve aí um momento vago de crescimento no final do primeiro governo do Luiz Inácio, com uma série de estímulos econômicos, mas que redundaram, que acabaram virando aí a recessão da Dilma. Então o Brasil praticamente não cresceu. A Índia se afirmou um pouco mais, teve um crescimento, mas ainda é uma séria questão. Uma China em séria dúvida sobre se o seu modelo de crescimento acelerado nesses últimos 20 anos é possível e viável para os próximos 10 anos. Então, tivemos aí esse bloco que acresceu a África do Sul, que eu não sei muito o que tem para entregar nesse conjunto, e agora a China conseguiu agregar Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Argentina, Etiópia, tem mais um, isso e Egito. Quer dizer, países totalmente díspares, sem nenhum. Dois países muito ricos, que são os Emirados e a Arábia Saudita, mais um Irã, que é um rogue state, a Argentina, que é um país completamente quebrado e sem viabilidade nenhuma, a Etiópia também, que eu não sei o que agrega, foi uma insistência da África do Sul. Então, criamos um bloco geopolítico que, teoricamente, só serve para fazer oposição ao Ocidente e sem muita função. E Luiz Inácio embarcou nessa aí com a vaga promessa da China, e realmente é vaga, de uma vindoura, quem sabe um dia, vaga permanente no Conselho de Segurança, que já era sua obsessão no primeiro mandato, no primeiro e segundo mandato, e agora parece que virou sua razão de viver. Eu não sei se talvez seja até positivo ele esquecer do fronte interno aqui e se dedicar a esse tipo de besteira lá. Então, nós encerramos por aqui esse happy hour, desejando a vocês um ótimo fim de semana, descansem, se divirtam, recarreguem as baterias e nos vemos segunda-feira de manhã em mais um Expresso do Analista. Saúde para vocês.